capítulo de número 15, a partir do verso de número 36. Atos, capítulo de número 15, a partir do verso de número 36. Nós vamos ler os versos de 36 a 41, quando fala sobre o início da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Atos, capítulo de número 15, e nós leremos a partir do verso de número 36. Assentados, evidentemente, os irmãos vão acompanhar a leitura da palavra de Deus, que nos diz assim: Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: Voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfília, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Esse episódio, irmãos, é um episódio que marca o início da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo e surge com um aparente conflito. Logo após o sínodo de Jerusalém, logo após a reunião de Jerusalém, que nós estudamos no domingo passado, eles se encontram, então, dispostos agora a continuar o trabalho. Eles viajaram na primeira viagem missionária, saíram de Antioquia da Síria, foram até a cidade de Perge, depois eles retornaram fazendo a eleição de presbíteros e voltaram para Antioquia e ficaram um tempo lá. Lá surgiu um problema que nós tratamos na semana anterior. Alguns falsos mestres começaram a fazer um tipo de ensino que era totalmente diferente do Evangelho de Jesus Cristo. E aquilo traz um problema muito sério, conforme nós vimos no domingo passado. Então, eles saem da cidade de Antioquia, vão até a cidade de Jerusalém, lá eles se reúnem, o concílio se reúne, toma uma decisão baseada pelo Espírito Santo de Deus, e aquela decisão era de que, para crer em Cristo, não bastava, não havia necessidade de se guardar nenhum outro tipo de ritual judaico. Apenas a fé em Cristo era suficiente para a salvação das pessoas. Então, eles saem de lá de Jerusalém, juntamente com uma comitiva. Essa comitiva é composta por Paulo, Barnabé, Judas e Silas. Esses quatro saem de Jerusalém e voltam até a cidade de Antioquia. Eles leem a carta com a decisão do sínodo de Jerusalém e eles se alegram bastante com isso. Paulo, Silas e Barnabé permanecem em Jerusalém. Em Antioquia. Judas retorna para Jerusalém. E esses três, Paulo, Silas e Barnabé, ficam na cidade de Antioquia, ensinando a palavra de Deus por algum tempo. De repente, enquanto eles estão na cidade de Antioquia, vem então a fala de Paulo para Barnabé: Barnabé, vamos voltar novamente pelas cidades por onde nós passamos, para ver como está a igreja, como estão os irmãos? E Barnabé fala: sim, vamos. Agora vamos levar João Marcos. E Paulo não concorda. Paulo fala: não, nós não vamos levar. Vamos sim, vamos levar João Marcos, disse Barnabé. E Paulo disse: não vamos levá-lo. Mas por que nós não vamos levá-lo? Nós não vamos levá-lo porque ele se afastou de nós no início da primeira viagem. Você se esqueceu? Então ele não vai, não é justo, ele não vai conosco agora. Há uma discussão. Não diz o texto aqui, irmãos, que no verso de número 39 houve tal desavença, desacordo. A palavra é desacordo. Eles não conseguiram entrar em concórdia.
Eles não acordaram de maneira nenhuma sobre esse tema. E aí houve então a cisão, houve uma separação. Nos diz o texto que eles vieram a separar-se, verso número 39. Barnabé pegou seu sobrinho João Marcos. Esse João Marcos é o mesmo Marcos, autor do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, irmãos, foi o primeiro livro a ser escrito no Novo Testamento. Ele aparece em segundo lugar, né? Primeiro vem Mateus, depois Marcos, mas o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito foi o Evangelho de Marcos. E o autor é esse garoto, é esse aqui. Ele era de uma família muito forte na fé, a mãe dele chamava-se Maria, e a igreja de Jerusalém chegou a se reunir na casa dele no momento da perseguição. Os irmãos devem se recordar que alguns domingos atrás nós pregamos sobre o livramento de Pedro na prisão. Os irmãos devem se recordar disso. Pois bem, quando Pedro é liberto da prisão, a igreja está reunida na casa de Maria. Quem é essa Maria? A mãe de João Marcos. Para onde Pedro vai quando ele sai da prisão? Ele vai para a casa desse João Marcos aqui. Então, João Marcos, ele é uma pessoa que é temente a Deus, mas Paulo fala, não, ele não vai conosco agora, neste momento ele não vai conosco. Barnabé então pega o seu sobrinho e fala, bom, então eu vou com ele para Chipre. De onde Barnabé é? De Chipre. Então Barnabé volta para casa. Ele não vai para casa para descansar. Não nos esqueçamos que logo no início da primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé pregam na ilha de Chipre. Então há igreja lá, há um povo lá. Então ele vai com o seu sobrinho João Marcos para Chipre, e nos diz o texto, no verso de número 40, que Paulo escolhe Silas, que veio da igreja de Jerusalém, e eles então vão visitando as igrejas até Derbe, e isso é uma outra história, uma desavença. Ministério também tem isso, irmãos. Tá? Nós temos aprendido sobre o ministério da palavra, temos visto sobre isso nesses últimos meses. Em ministérios também nós encontramos desavenças, desacordos. Quais lições nós podemos aprender, irmãos, desse desacordo? Que lições nós podemos tirar, aprender e aplicar na vida cristã desse momento que aparentemente era insolúvel na vida daqueles grandes homens? Na noite de hoje nós queremos falar sobre 3 lições que nós aprendemos nesses momentos de conflitos ministeriais. A primeira lição que nós aprendemos, irmãos, é que este momento, como nos diz o verso de número 39, desavença, desacordo. A primeira lição que nós aprendemos é que esse desacordo, essa desavença, é uma divergência ministerial, não relacional. É uma desavença ministerial, não relacional. Quando eu chamo a palavra relacional, eu estou falando que não é pessoal. A questão é de visão de ministério. O verso de número 38 diz assim: Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Observe muito bem que a região da Panfilha foi a primeira parada na primeira viagem missionária. Ou seja, logo no início, o primeiro impacto ministerial, João Marcos, por algum motivo que a Bíblia não revela, ele deixa a equipe missionária e volta para Jerusalém, ele volta para casa. Então há um desacordo, e o testemunho de Paulo, ou a ideia de Paulo, a tese que Paulo fala não é justo. Isso não é bom. Será que ele está preparado para uma outra viagem? Porque nós vamos fazer a mesma coisa. Por que ele vai agora? Então, não se trata, irmãos, de algo contra João Marcos. É uma visão ministerial. Trata-se de visão ministerial diferente. Trata-se de opinião ministerial diferente. É importante também nós observarmos aqui, irmãos, que existe uma necessidade muito grande de nós tomarmos cuidado com a qualidade dos relacionamentos interpessoais que nós estamos desenvolvendo. Não se sabe a idade de João Marcos.
Entretanto, a visão ministerial de Paulo parecia ser bem diferente da de João Marcos. Os historiadores, eles tentam fazer algumas especulações. Uma das principais especulações que eles entendem que pode ter pesado é o fato de Barnabé e João Marcos terem uma certa dificuldade para com os cristãos não judeus. Portanto, se eles tinham dificuldade de se relacionar com os cristãos não judeus, ou seja, os gentios, se eles iam para o meio dos gentios, aquilo tinha uma probabilidade muito grande de voltar a acontecer. E de fato, irmãos, o próprio apóstolo Pedro também faz isso. Pedro, ele está comendo e se divertindo com os gentios, mas quando chega uma comitiva de judeus convertidos de Jerusalém, Pedro se afasta dos gentios e nos diz Paulo que o próprio Barnabé também se afasta. Por quê? Porque Barnabé não queria criar caso com os judeus. Então, muito provavelmente, essa certa resistência ou dificuldade de entendimento, de compreensão ministerial, fez então com que houvesse um rompimento de visão ministerial, não relacional. Eles não estão brigando um com o outro. Em outras palavras, o que Barnabé está fazendo aqui, irmãos, é o seguinte: ele está dizendo, Paulo, você foi chamado para plantar igrejas. Continue plantando igrejas, meu irmão. Não há nada de errado. Isso é o teu ministério, é o teu chamado. Entretanto, eu cuido de pessoas. Eu vou cuidar de João Marcos. Então, observemos bem que Paulo tem mais zelo com a questão da igreja e Barnabé tem uma visão para pessoas. E ambas não estão erradas. Por isso é que eu sustento que é uma divergência ministerial, não relacional. Barnabé entende que João Marcos também é uma igreja. Isso eu acho lindo. Se há igrejas para serem tratadas no campo gentílico, e haverá alguém para tratar, Paulo. Mas João Marcos também é uma igreja, é um campo missionário e ele precisa ser tratado. Então, a primeira lição que nós aprendemos, irmãos, é que divergências ministeriais são comuns. Existem. Não podemos levá-las para o campo relacional, pessoal. Uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, desse conflito ou dessa desavença, desse desacordo, é que essa desavença proporcionou a criação de uma nova equipe missionária. Essa desavença, ou esse desacordo, proporcionou a criação de uma nova equipe missionária. O verso 39 nos diz que Barnabé pegou o seu sobrinho João Marcos e eles foram para Chipre. Criou-se uma equipe que viajou para uma parte do início da primeira viagem missionária, que foi a ilha de Chipre. A segunda equipe, nos diz o verso 40, Paulo e Silas, eles então partiram para a parte mais oriental, a região da Panfilha, e como nos diz ainda no verso de número 41, a região da Cilícia, a parte final da viagem missionária. Então havia uma equipe e agora são duas. Então observemos muito bem que não houve divisão no sentido de cisão, houve uma multiplicação. Agora há 4 integrantes, antes 2, uma equipe, uma dupla. Agora 2 equipes, 2 duplas, 2 campos vão ser atingidos agora e pastoreados por essas 2 equipes missionárias. Com a discordância entre Paulo e Barnabé, uma nova equipe missionária é criada. Não nos esqueçamos, Chipre, a ilha de Chipre, foi o segundo campo evangelizado na primeira viagem missionária. Esse campo agora vai ser coberto, abençoado, atingido, alcançado e pastoreado pela equipe de Barnabé e o seu sobrinho João Marcos. O outro campo vai ser atingido e alcançado pela outra equipe. Barnabé vai pastorear a sua família. João Marcos é sobrinho.
E como é difícil nós levarmos familiares a Cristo. João Marcos, repito, não se sabe o que ocorreu a ele para ele ter deixado a equipe. Mas observe muito bem que, como está a cabeça desse jovem? Como está a cabeça dele? Ele abandonou um grupo. E agora ser rejeitado pela segunda vez, o que poderia ocorrer na sua mente? Então, Barnabé, que tem uma visão de olhar pessoas, Barnabé então está olhando uma pessoa, uma igreja. Ele está vendo o seu sobrinho que precisa de um apoio. João Marcos é um campo missionário. Ele já voltou atrás numa primeira viagem e vai ser agora rejeitado na segunda. Barnabé tem um olhar diferente do olhar de Paulo. Ambos não estão errados, mas são diferentes. Ele não quer deixar o seu sobrinho, a sua família, para trás. Eu acho interessante essa visão de Barnabé, porque Barnabé tem esse chamado de Deus. Vamos tentar recordar algumas lições que nós vimos em mensagens anteriores. Quando o apóstolo Paulo se converteu, lá em Atos capítulo 9, e ele foi em seguida para Jerusalém, nenhum dos apóstolos quis recebê-lo. Quem fez o meio de campo para apresentá-lo aos apóstolos? Barnabé. Barnabé viu um homem com potencial. Paulo. Ele chegou para os apóstolos e falou: olha, esse aqui foi alcançado por Jesus. Esse homem aqui é um grande homem. Recebam-o, ouçam, venham ver. Barnabé teve essa visão. Pois bem, Paulo e Tiago foram lá, Pedro e Tiago foram e receberam o jovem pastor Paulo. Logo em seguida, ele foi de novo perseguido em Jerusalém e ele então foi para um porto de Cesareia e voltou para sua cidade, Tarso. Ficou lá um grande tempo e não se sabe do que Paulo fez lá. Pois bem, a igreja em Antioquia cresce. Barnabé sai de Chipre, vai até Antioquia, vê o que está acontecendo, vê o que Deus está fazendo lá na cidade de Antioquia, e ele se lembra de quem? De Paulo. Onde está Paulo? Em Tarso, na sua cidade natal. Estimativas, irmãos, de tempo de viagem de Chipre até Tarso, 3 meses de navio. Estimativa. O que Barnabé faz? Ele pega uma embarcação e, usando essa estimativa de tempo, ele passou 3 meses indo atrás de Paulo. Ele chega até Tarso, conversa com Paulo, fala o que Deus está fazendo em Antioquia e diz: você é muito útil lá, meu amigo. Vamos para lá. De volta, mais 3 meses. Usando essa estimativa. Observemos bem que Barnabé investe 6 meses da sua vida só atrás de um homem. Quem é esse homem? Paulo. Então o que Barnabé está fazendo aqui é dizendo para Paulo: Paulo, eu não te deixei para trás. Eu não vou deixar João Marcos para trás. Prossiga, você tem um ministério. Eu vou prosseguir com o meu. Você tem um ministério, siga, eu também tenho o meu. O seu é de plantar igrejas, amém? Deus te abençoe. O meu é de resgatar pessoas, oportunizar pessoas, acolher pessoas. Essa desavença proporcionou então a criação de uma nova equipe ministerial. Uma terceira e última lição que nós aprendemos dentro desse texto, irmãos, é que somente Deus tem o poder de reconciliar pessoas e restaurar relacionamentos. Somente Deus tem o poder de reconciliar pessoas e restaurar relacionamentos. Pois bem, nós estamos vendo a história aqui e agora e vamos falar agora do final dessa história. O final dessa história não é aqui é apenas o início da história. Essa história vai além, alcança outros livros bíblicos, outros registros bíblicos, um outro tempo. Então Paulo e Silas foram para as igrejas gentílicas. Barnabé e o seu sobrinho ficaram na ilha de Chipre. Ok? A vida prossegue, o tempo passa para todos. O tempo passa tanto para Paulo e Silas,
como também o tempo passa para João Marcos e Barnabé, o seu time. Tempos depois, Paulo vai escrever ao jovem pastor Timóteo, e Timóteo é um pastor que ele pega nessa segunda viagem missionária. Vamos tratar de Timóteo talvez no próximo domingo, e ele escreve na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 9, capítulo 4, versos de 9 a 11, ele escreve para Timóteo e diz assim: traga João Marcos, porque ele é útil no ministério. Traga João Marcos. Quem é esse João Marcos? É o mesmo João Marcos que ele disse não no início da segunda viagem missionária. E aí nós perguntamos, o que há em comum entre esse João Marcos, que foi rejeitado no início da segunda viagem missionária, e o mesmo João Marcos, que agora é útil? O que há em comum nisso aqui? O que há em comum chama-se Barnabé. Barnabé foi aquele que cuidou de João Marcos. Certamente o repreendeu, o pastoreou, o fortaleceu na fé, e agora ele torna-se útil. Observe bem, irmãos, que quem faz isso não é o tempo, é Deus. É Deus quem restaura, é Deus quem reconcilia. Em Colossenses capítulo 4, verso 10, Paulo escreve à igreja de Colossos: saúda-vos Marcos, primo de Barnabé, é o mesmo João Marcos, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. Paulo está dizendo à igreja de Colossos o seguinte: se João Marcos aparecer por aí, acolham esse garoto. Esse garoto é ótimo, ele é útil ao ministério. Quem fez isso não foi o povo. Estima-se o prazo, irmão, de 10 anos entre Atos, capítulo 15, quando foi o início da segunda viagem missionária, e Paulo disse não para João Marcos, e a escrita de Colossenses: tragam porque ele é útil. 10 anos. Após 10 anos, a situação foi resolvida, a ferida foi cicatrizada. 10 anos depois, Paulo recomenda João Marcos à igreja de Colossos. Deus tem o poder de restaurar relacionamentos. Concluindo a nossa reflexão no noite de hoje, irmãos, mesmo entre líderes experimentados, podem ocorrer divergências, sim, divergências sérias e momentaneamente insolúveis. Aparentemente não há o que fazer. Mesmo quando todos queremos o melhor, podem ocorrer divergências. João Marcos queria o melhor, Barnabé queria o melhor, Paulo queria o melhor. Houve uma divergência. Mesmo entre grandes amigos podem ocorrer sérias discordâncias. Precisamos tomar cuidado para que o nosso melhor não se torne no nosso pior. Precisamos tomar cuidado para que o nosso melhor não se torne no nosso pior. O nosso melhor deve ser constantemente submetido à submissão do Espírito Santo, sob pena de fazer a igreja e a obra sofrerem com aquilo que entendemos ser o melhor. Não é bom encaminhar as coisas para o lado pessoal. Somente Deus tem o poder de reconciliar pessoas e restaurar relacionamentos. Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 5, verso 9: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O início da segunda viagem missionária tinha tudo para ser uma tragédia na vida da igreja, e não foi. Não foi porque a igreja tem um Senhor, e é Ele quem a pastoreia. Esse Senhor da igreja chama-se Jesus. Ele é o nosso refúgio. Que a palavra do Senhor encontre lugar no nosso coração. Que a palavra do Senhor nos dê conforto, consolo e ânimo.
em nome de Jesus. Amém.